Oi, gente, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo para todo mundo, tudo bem? Estamos nós aqui para o vídeo deste sábado, deste final de semana tão abençoado e tão cheio de Jesus Cristo para nós. Morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo para nossa libertação, para a nossa salvação. E é muito importante que tenhamos em mente que não é o coelho, que não são os ovos de Páscoa, né? Que tudo isso é humano, né? Para comércio, para isso, aquilo, mas nós não podemos esquecer principalmente do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Mas enfim, para você que é inscrito no canal, continue aí compartilhando os vídeos e continue a ver, ouvir claramente, anotar os textos. E para você que está passando pela primeira vez, eu gosto muito de todo vídeo, eu gosto de deixar bem claro assim, o porquê do nome Inspire-se. Muito simples. Porque a inspiração para viver nos foi dada através da mensagem da cruz. E estamos justamente no final de semana, nesses dias onde a mensagem da cruz ela nos toca mais profundamente. Eu estava agora há pouco aqui lembrando, chorando, porque Jesus ele se entregou como um cordeiro que vai para o abatedouro, manso, calado, e se deixou entregar em morte de cruz para que houvesse libertação, para que houvesse salvação, para que fôssemos livres de todas aquelas leis e toda aquela coisa que deixava o povo escravizado, e hoje nós temos uma vida totalmente diferente, né? Porque nós fomos libertos por Jesus. A humanidade, o homem, distorceu tudo aquilo que seria pleno de vivência, que seria pleno de alegria, pleno de tantas coisas boas, né? O homem, o ser humano, muitos usados pelo diabo, sim, pelo inimigo, fizeram tantas coisas contra a palavra de Jesus, contra o amor que Deus o Pai nos deu, enfim, né? Por isso que eu digo que a vida é feita de escolhas. E são as suas escolhas que vão te levar para o caminho, verdade e vida que é Jesus Cristo e para a vida eterna, né? Então o canal Inspire-se é porque a inspiração para viver nos foi dada através da mensagem da cruz, amém? E hoje eu tenho um texto que eu estava lendo e reli algumas vezes antes de trazer à tona. O Espírito Santo me deu este texto e é um texto lindo. É um texto que faz com que realmente nós possamos mergulhar no sentimento de entender o que significa exatamente a sexta-feira e o domingo de Páscoa, né? E é muito importante que tenhamos em mente aquilo que o texto diz. E eu quero dizer para você que continue anotando. Por quê? Porque a cada vídeo eu chamo a atenção de todos para que anotem. Porque eu tenho certeza absoluta, eu creio e tenho fé que quando a palavra diz lá no texto sobre o Consolador, quando Jesus fala que o Espírito Santo, o Consolador, iria continuar nos ensinando, iria nos ensinar, então eu creio profundamente que você anota os textos, vá para o seu lugar secreto, pede para o Espírito Santo discernimento e você vai entender a palavra. Porque muitas vezes as pessoas vão como zumbis para esses templos, para esses ministérios, ouvem apenas aquilo que é pregado pelo homem e acabam distorcendo totalmente a palavra da verdade. E essas pessoas acabam se tornando escravas de um sistema medíocre, mentiroso, né? Que não se preocupa em olhar para Deus, para Jesus e para o Espírito Santo, mas sim para o seu próprio bolso, para o seu benefício próprio. E às vezes nós conversamos com pessoas que falam assim, eu saí do meio onde eu estava no ministério porque me enganaram, porque no momento que eu precisei ninguém me ajudou, enfim. Isso não é amar o próximo como Jesus nos amou, né? Então, tenhamos em mente que a vida com Jesus é totalmente diferente do que vemos hoje. Então, cabe a você escolher o caminho que você quer. O caminho é verdade e vida ou o atalho é mentira e a morte, né? Enfim. Então, vamos lá? 1 Pedro, capítulo 1. Eu vou ler os versículos 18 e 19. Amém? Então, 1 Pedro, capítulo 1, versículos 18 e 19. Amém? Eu vou pedir para vocês anotarem até o 20. Eu vou ler o versículo 20 também. Então, 18, 19 e 20. Amém? Vamos lá? Anotou? Mais importante é que você tenha anotado. Não deixa de anotar, gente.
Não deixa de anotar. Não apenas ouça, ouça atentamente, mas não seja apenas ouvinte, como eu falei no vídeo anterior ao último, né, o penúltimo vídeo. Não seja apenas ouvinte. Não seja apenas ouvinte. Para que você não se deixe enganar. Para que o Espírito Santo te leve a uma verdade que está aqui, plena para nós, clara, sem dificuldade alguma. Amém? Então vamos lá? 1 Pedro capítulo 1, versículos 18 ao 20 diz assim: sabendo que não foi com coisas perecíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa maneira fútil de viver, recebida por tradição dos vossos pais. Mas fostes resgatados pelo precioso sangue, como de um cordeiro, sem defeito e sem mancha, o sangue de Jesus Cristo. Conhecido já antes da fundação do mundo, mas manifestado no fim dos tempos em nosso favor. Amém? Eu nem tenho muito o que dizer, porque o texto é muito simples, compreensível demais. Né? Eu tenho citado isso, que não é necessário teologia, nenhum tipo de curso específico, para se entender o que está escrito aqui. Jesus, ele falava de uma forma simples, apesar de falar muitas vezes de uma forma complicada, o entendimento por parábolas, mas muito simples de se entender quando você tem a visão espiritual, quando você pede para o Espírito Santo discernimento. E eu acho muito lindo esse texto, porque realmente nós não fomos resgatados com essas coisas perecíveis. O que são as coisas perecíveis? As coisas dessa terra. Riqueza, ouro, prata. Por que são coisas perecíveis? Porque são coisas que vão passar. É perecível, acaba. Você, na verdade, foi resgatado pelo precioso sangue de Jesus. O vermelho do sangue de Jesus. O sangue vertido em morte de cruz. Nós fomos resgatados por Ele, que foi para aquela morte tão terrível como um cordeiro que vai para o abatedouro, manso, calado, sofrendo tudo por mim e por você, sofrendo toda aquela humilhação, aquela dor por mim e por você, porque Deus, o Pai, deu o seu único filho naquela morte tão horrível, mas sabendo que haveria a ressurreição e que haveria a salvação de cada um de nós. Eu e você não fomos resgatados porque Deus foi lá e falou assim: eu vou dar tanto em dinheiro, tanto em metais preciosos, tanto em pedras preciosas, para que todos os meus filhos sejam salvos e libertos. Não. Nós fomos resgatados pelo precioso sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é justamente por isso que nesses dias, sexta-feira santa, domingo de Páscoa, não pode ser nas nossas vidas apenas o simbolismo criado pela humanidade. Os ovos de Páscoa, o coelho. Eu até postei lá que não é sobre o coelho, mas sim sobre o cordeiro. Uma postagem, eu na verdade compartilhei uma postagem do meu amigo Juliano Som, do pastor Juliano Som, porque não tem nada a ver com coelho. Aqui diz claramente que como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o sangue de Jesus Cristo. A Sexta-feira Santa é um simbolismo, muitas vezes, do humano, que não tem um porquê. Porque, por exemplo, eu vou comer peixe para não comer carne, porque é pecado comer carne. Mas peca-se de várias formas. Não se come carne, mas se bebe, se fica alcoolizado, se cometem tantos outros pecados. E no domingo, que deveria ser comemorado a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o domingo de Páscoa, é comemorado algo que não tem o porquê, né? Comemorado coelhos, ovos de chocolate, ovos de Páscoa.
É mais comemorado a questão dos chocolates e do coelho do que do cordeiro. Sendo que nós não vemos em nenhum momento falando sobre coelho e ovos de Páscoa aqui na palavra. Nós não fomos resgatados por um coelho, muito menos por ovos de Páscoa. Nós fomos resgatados pelo sangue do cordeiro, sem mancha, sem nenhum tipo de pecado, o sangue de Jesus Cristo. Então, é sobre o cordeiro e sobre o sangue de Jesus Cristo. Que amanhã, domingo, nós possamos orar e chorar e agradecer a Deus por ter entregue Jesus Cristo em morte de cruz para que nós fôssemos salvos e libertos de toda a lei maldita e para que nós vivêssemos as leis, as duas que Jesus nos pediu, que não são leis, são mandamentos. Ame o seu Deus e ame o seu próximo como ele nos amou. Amanhã é dia de nós nos colocarmos em agradecimento a Jesus Cristo por aquilo que nós recebemos, muitas vezes sem merecer, que é a salvação, o amor dele por nós. Então, nós não fomos resgatados por nada perecível, por dinheiro, ouro, prata ou nada assim. Nós fomos resgatados pelo precioso sangue do Cordeiro, pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Então, que no domingo possamos nos colocar a agradecer a Deus e não a pensar no coelho e nos ovos. Amém? Então é isso, gente. Deus abençoe a todos, graça e paz. E lembrando mais uma vez que toda quarta-feira farei transmissão, ao vivo lá no Instagram, pregando a verdade do Evangelho de Jesus Cristo, do testamento de Jesus Cristo. Que vocês tenham um ótimo final de sábado, que vocês amanhã em família tenham um momento de oração, um momento de comunhão com Cristo Jesus, lembrando exatamente o que significa esta data, e não apenas pensando na festa, nos ovos e no coelho, mas pensando no Cordeiro e em Jesus Cristo. Amém? É isso, gente. Deus abençoe a todos, graça e paz e valeu. Terça-feira continua. Terça, quintas e sábados continuam os vídeos do canal e quarta-feira live lá no Instagram, tá bom? Toda quarta-feira, 9 da noite. É isso aí, gente. Deus abençoe a todos, graça e paz e valeu. Até mais.